A humanidade falhou espiritualmente, completamente. E ao que se deve esse falhar? Por que ele ocorreu? Por causa do uso unilateral do raciocínio, da razão, do intelecto, da mente, do cérebro frontal, que torna tudo pequeno, restrito, material. A mente humana, ela tem uma visão muito restrita da existência, porque é apenas um instrumento. E foi o uso unilateral desta mente, que apenas consegue compreender as coisas terrenas, e olhe lá, foi este uso unilateral que gerou todo o desequilíbrio. Por causa desta utilização exagerada da mente, o espírito foi soterrado dentro das pessoas e está bloqueado hoje. As pessoas não estão conseguindo desbloquear o seu espírito. Tentam, por meio de 1001 caminhos mentais, uma solução para os problemas, através da política, das religiões, das ideologias, da economia, da ciência, da filosofia, da cultura. Mas todas essas tentativas são em vão, porque o verdadeiro caminho somente pode ser trilhado em espírito, através da intuição, quando o ser humano está conectado a algo maior, capacitando-se a receber primeiramente. É preciso receber para compreender a dinâmica da vida e poder viver de forma razoável, em harmonia com as leis espirituais. Onde a mente domina a vida do ser humano de forma hegemônica e totalitária, surge uma existência comprimida, materialista, materializada, pequena, sórdida, uma vida que não leva a nada no fim das contas, que é justamente o que podemos observar nos dias atuais. Que vida é essa? Que existência é essa? Para onde a humanidade está indo? Existe alguma esperança de futuro? Não. Nesta direção, não. Nesta perspectiva, deste enquadramento mental, de um raciocínio que enquadra tudo dentro de suas percepções pobres e reducionistas, não existe possibilidade de transformação, de mudança, de melhoria. Então a humanidade falhou por causa deste uso unilateral do raciocínio. Isso Abdruchin explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. E por que ocorreu esse uso unilateral? Porque os seres humanos cederam às tentações de Lúcifer. Lúcifer foi enviado para perto da humanidade para irradiar sobre os seres humanos, para que eles fizessem um uso adequado e correto do raciocínio, para que o raciocínio servisse como um instrumento para o espírito. Mas lá pelas tantas o anjo decaído se afastou daquilo que o Criador determinou e passou a tentar os seres humanos de tal forma que eles deixaram o espírito de lado, que eles não ouviram mais a sua intuição, deixaram de ouvir a intuição. E de lá por diante a bancarrota foi se dando, o falhar foi se tornando cada vez mais gritante. E agora estamos no ápice do falhar desta humanidade, que seguiu cegamente apenas o cabeção e que esqueceu-se do espírito, da sua essência, da verdadeira vida interior que deve orientar o ser humano para que ele possa caminhar de forma razoável sobre a Terra. Se o ser humano quer levar uma vida construtiva, ele precisa se abrir para as irradiações espirituais.
Mas por causa desse excesso de mente, as pessoas se desviaram das irradiações espirituais, confiando cegamente na mente, isolada em si mesma, apartada de uma compreensão mais profunda da existência, porque a mente ela não compreende nada. A mente não é um mecanismo de compreensão, é apenas um instrumento. A mente apenas consegue elaborar pensamentos, mas compreender ela não compreende nada, porque a compreensão vem do espírito. A compreensão é intuitiva. Quando o ser humano compreende algo verdadeiramente, ele tem dentro de si esta intuição da compreensão. O que não tem nada a ver com os pensamentos aleatórios do cabeção, que fica atirando para todos os lados e faz uso de uma vaidade mental para se engrandecer, vaidade mental esta que afasta o indivíduo cada vez mais da luz e da possibilidade de compreender as coisas por meio da intuição. Então esta humanidade se deixou levar pelas suas falsas percepções, pelas ilusões mentais. Lúcifer desviou facilmente a humanidade do caminho. Mas a culpa é da própria humanidade, que se deixou levar por isso, que se tornou indolente, que se tornou morna. As pessoas hoje são mornas, nem quentes, nem frias. Levam uma existência medíocre, seguindo aqueles padrões estabelecidos pelo cabeção. Na verdade, o cabeção colhe isso em meio aos modismos, as ideologias, os partidarismos, os dogmas religiosos, para levar uma vida cômoda, medíocre e sem a necessidade de buscar algo mais. Então, o grande problema, no fim das contas, é a indolência, é a preguiça espiritual. Os seres humanos se deixam levar por qualquer coisa, porque é mais fácil. Assim não se faz necessário realizar o trabalho interior que depende do espírito e não da mente. A mente atua apenas na dimensão da imitação, do faz de conta, da encenação, desta existência mecânica, onde tudo não passa de uma repetição cega e morta. Assim é a vida das pessoas, assim é a vida moderna, notadamente, com todos os seus padrões modernizantes, modistas, decadentes, perversos ou dogmáticos, por outro lado, né? Isso é o pior. A mente ainda fica perdida neste tiroteio de cegos entre dogmáticos e perversos, né? Direita, esquerda, religiosos e ateus, sendo que os dois lados estão errados, os dois lados vivem num erro terrível. Somente fazendo uso do seu espírito que o ser humano tem como captar, que ele tem como receber. E quem não recebe, não consegue ser. Quem não recebe, não consegue ser. É como uma planta que se fecha para a luz, ela mingua, ela morre por fim. E assim são os seres humanos fechados para a luz espiritual, por causa deste encapsulamento mental que fecha as pessoas em si mesmas. E por causa deste encapsulamento mental que a humanidade se afastou da luz e falhou espiritualmente. O falhar espiritual se deve a este encapsulamento mental. E nessa cápsula mental a vida é mais cômoda, mas é limitada, é pobre, é medíocre, não tem sentido, é apenas um faz de conta, mas infelizmente a maioria esmagadora da humanidade parece se contentar com isso. Ou faz de conta que se contenta com isso. É porque a maior parte das pessoas prefere ainda fazer de conta que está contente
mesmo que vivencia uma infelicidade atroz, do que ter que fazer alguma coisa. As pessoas preferem fazer de conta do que ter que fazer alguma coisa, do que ter que acordar, despertar e chamar a responsabilidade para si. Tudo menos isso. Tudo menos chamar a responsabilidade para si. E esta humanidade se desviou por causa das tentações de Lúcifer. E Lúcifer tem uma verdadeira ojeriza, um verdadeiro nojo por esta humanidade decadente. Ele tripudia os decadentes que caíram na sua armadilha da tentação mental. Lúcifer quer que todos esses decadentes sucumbam e vão sucumbir, porque quem não despertar o seu espírito, quem não se capacitar a viver intuitivamente, não poderá captar nada que vem da luz e não poderá seguir um caminho autenticamente, de forma verdadeira e sincera. Então é uma questão de tudo ou nada, é a separação do joio e do trigo agora. Ou as pessoas desbloqueiam o seu espírito e abandonam este falhar, ou do contrário, nada feito. É uma questão de atitude, de olhar para dentro de si e sentir vergonha desta indignidade mental, deste comodismo mental daquele que apenas segue padrões, mas não é dono da sua própria vida, porque está amarrado aos grilhões da mente, que segue apenas recomendações externas. O falhar da humanidade se deve a isso, por causa deste uso unilateral da mente humana, que bloqueou o espírito. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!